Nós vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 12. Então, para quem quiser procurar aí na sua Bíblia, aí, raiz, né, que eu sempre brinco, que é de papel, alguns já estão com seus aplicativos móveis, outros preferem olhar no telão, que simplifica um pouco as coisas. Enfim, a palavra está aí, quem quiser acompanhar. Romanos 12, versículo 1. Quem procurou, achou? Amém? Só 3 acharam. O resto está olhando para o telão. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Senhor Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na tua presença, por mais um convite recebido através do teu Espírito Santo, que cremos, Senhor, habita em nós. Que tu nos ajude, Senhor, nessa noite a enfrentarmos o desejo da nossa carne, Senhor, de tirar a atenção, de desfocar aquilo que nós precisamos, que é estar atento ao altar de onde desce, Senhor, o maná do céu essa noite. Que a tua palavra encontre em nossos corações, Senhor, inclinados a te adorar. Nos ajuda, Senhor, a abrir as portas do nosso coração, a vencer, Senhor, as vontades pecaminosas da nossa mente. Nos ajuda na nossa incredulidade, mas nos fortalece com a sua tua palavra, Senhor, que vai ser derramada sobre nós hoje. Queremos, Senhor, que tudo aquilo que tu vai derramar essa noite vai ser algo poderoso, que vai transbordar sobre muitos através de nós. Então nos ajuda, Senhor, a guardar esse tesouro, mas entender que ele não é para deixar guardado numa gaveta, mas ser levado com segurança para transbordar sobre outros que precisam conhecer o teu amor pelo qual nós já vivemos. Por isso nós te agradecemos e te convidamos, Senhor, para ter liberdade nesse lugar, a partir de agora, em nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem é que estava aqui no domingo? Quem estava aqui no culto de domingo? Domingo de manhã, domingo à noite, domingo de manhã, tem bastante gente? Amém? Domingo de manhã o pastor Gilmar trouxe uma palavra sobre a dracma perdida e algo poderoso trouxe a nós, né, através daquilo que o Senhor colocou no coração dele, sobre as necessidades de nós irmos atrás daquilo que está perdido. E ele falava algo poderoso, que a maioria das coisas, e a grande maioria de coisas que nós perdemos, procuramos em lugares fora, e na verdade o que precisamos procurar é dentro do nosso coração, dentro daquilo que o Senhor nos fez como vaso, para andar sempre cheio do Espírito Santo, porque somos templo do Espírito Santo. E a palavra de Deus sempre nos traz o entendimento do quanto precisamos melhorar para fazer o que fomos chamados para fazer. Pregar o Evangelho, levar uma palavra de socorro àqueles que estão desesperados, que já não sabem mais como sair das situações, mas através de você será encaminhado para a saída do deserto, para a saída do vale de sombra de morte. E por isso que muitas vezes nós vamos ser colocados em situações difíceis, e não é castigo, mas o Senhor nos usando para resgatar pessoas que estão naquele lugar e já não acham mais a saída. Mas você vai ser um outdoor de Cristo Jesus indicando a saída, e vai carregar muitas pessoas com você para a honra e glória do Senhor, para que o Evangelho seja sempre ativo e você sempre uma ferramenta polida na mão do Senhor. Quando nós olhamos nesse texto, todos aqui sabem que é mais uma carta de Paulo para mais uma igreja, aqui é a igreja de Roma. Ele traz uma carta trazendo, talvez, eu me arrisco a dizer que seja uma das cartas mais específicas e mais profundas da importância da mudança que temos que ter no Evangelho, porque era um tempo onde a Roma estava vivendo uma situação de muitas dificuldades no entendimento do povo, alguns ainda presos às coisas da lei, aos sacrifícios, outros já crendo em Jesus, e Paulo chega com uma carta para que todos entendam aquilo que deve ser feito, para que se unificassem aquele povo, para que andasse pela verdade, para que andasse pregando o próprio Cristo, sabendo que tudo aquilo que a lei tinha já foi quebrado em Cristo Jesus. Não estou aqui para falar que a lei não há valor, mas o Velho Testamento para nós serve como uma referência, como uma base, traz a nós muitas coisas históricas e importantes para que nós entendamos a importância da vinda de Cristo Jesus, mas tudo aquilo que era necessário fazer no Velho Testamento se finda em Cristo. Cristo disse que eu não vim para abolir a lei, mas para que ela se faça verdadeira, para que ela se cumpra, e tudo se cumpriu em Cristo Jesus.
Mas muitos naquele tempo ainda estavam presos a coisas que já não existiam mais. Eles ainda tinham um povo que queria que as pessoas fossem circuncisadas, outros santificavam o sábado, alguns ainda tinham algum tipo de alimento e comida que não poderiam comer. Enfim, a gente não vai entrar nesse contexto para não prolongar, mas eu creio que todos aqui conhecem essa carta de Paulo e sabia que havia essa discordância no povo. E Paulo vinha para mostrar a todos que não havia mais nisso. A palavra hoje que nós vamos trabalhar naquilo que o Senhor colocou no meu coração é para a gente entender, e talvez eu seja um pouco arriscado em dizer isso, mas eu creio que a mensagem hoje, o tema pode ser preço ou valor. O que tem preço para nós? Nós vivemos pelo preço das coisas, pelo preço do que o mundo colocou sobre nós, ou nós vivemos hoje entendendo que há um valor que o Senhor colocou em nós? Nós se perdemos nesse mundo porque nesse mundo tudo tem preço. E o texto vem nos trazer hoje coisas para que a gente entenda que nós precisamos entender o real valor das coisas. O Evangelho veio para trazer valor. O Evangelho em Cristo Jesus veio para pagar um preço. Mas o preço que existia para que Cristo pagasse não foi algo do Senhor. O pecado gerado lá no Éden gerou um preço, e o preço precisava ser pago. Mas quando Cristo pagou esse preço, a nós foi dado valor. Existia um preço que ninguém podia pagar, mas Cristo veio e como um cordeiro se colocou em sacrifício para pagar um preço. Mas hoje nós temos valor. Mas nós vemos hoje, nos dias que vivemos, muitas coisas ainda se repetem como aqui na carta de Paulo. Coisas que aconteceram lá, nós vemos hoje. Hoje ainda existe uma cultura de pessoas que ainda santificam dias, que cuidam para certo tempo e certa época do ano não comem certo tipo de alimento. Locais e pessoas que ainda geram regras ou geram preços para serem pagos para que a pessoa passe a participar da comunhão com Cristo Jesus. A comunhão de Cristo nada mais é do que a ceia. O quanto é importante a pessoa entender o batismo, mas nós temos que entender que nós não podemos nos perder naquilo que nós recebemos já de conhecimento. A palavra diz e nos traz uma alerta que era que o povo perecia por falta de conhecimento. E hoje nós temos conhecimento, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje nós não vivemos mais um tempo que existe um dia santo. O dia santo para nós não existe. Existe um santo e ele tem nome, é Jesus. Quando você vive por Jesus, não é o sábado, não é o domingo, não é a segunda, mas todos os dias da tua vida, até que Ele volte, serão santos, porque você carrega algo poderoso, você carrega o Espírito Santo de Deus. E quando você entende o poder daquilo que você carrega, porque o poder não é nosso, o valor que nós temos não é nosso, é um valor emprestado por Cristo, porque em Cristo nós somos uma nova criatura, já não somos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então o valor que nós temos não é nosso, não é merecido, mas é pela graça que nós recebemos. E quando nós entendemos isso, nós nos desapegamos de todas essas coisas, e não que essas coisas não tenham importância, mas ceia e batismo, por exemplo, eu vejo muitas pessoas presas nesses tipos de coisas e impedem pessoas que participem. A ceia nada mais é do que comunhão. É você chegar a dizer para uma pessoa que ela precisa passar pelo um ritual de sequência de coisas para que ela possa se sentar à mesa com Cristo. E eu pergunto para você, quem estava sentado na mesa com Cristo senão Judas? Em nenhum momento do texto, em nenhum livro da Bíblia, você vai ver Cristo dizendo, alguém aqui vai me trair e por conta disso não senta mais à mesa comigo, vai comer lá fora. Eu creio que o batismo, por exemplo, é uma demonstração pública daquilo que você vive no coração. E se você crê em Cristo Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você se batiza, e talvez esse batismo no Espírito aconteça num culto de ceia. Mas se eu disser que ele não pode participar de ceia, eu posso fechar o coração de uma pessoa para sempre.
E por que eu falo isso? Porque eu não posso colocar a pessoa escrava de um calendário da igreja. A gente entende tanto isso, a nossa visão da igreja. Eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado, eu estou me baseando naquilo que a Bíblia diz. E eu não posso dizer para a pessoa: você não participa em nenhum momento de comunhão com Cristo, porque você só pode depois que se batizar, mas o batismo é só em dezembro. E aí eu impeço ela de estar sentada à mesa com Cristo Jesus, porque a Santa Ceia não é um momento, não é um ritual para dizer quem é santo ou quem não é, mas é dado o direito daquele que senta à mesa do Senhor, que talvez naquele momento de comunhão se constranja de tudo aquilo que fez errado e aceite Cristo Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, e naquele momento no coração o batismo aconteça. E quando tiver o primeiro batismo da igreja, depois daquele momento é o primeiro a colocar o nome: eu quero demonstrar para os outros aquilo que eu recebi no coração. E por que eu falo isso para vocês? Porque dentro da igreja, meu irmão, da igreja, e eu repito sempre isso para deixar claro, mundial eu falo, não falo de CI, não falo em igreja específica, da igreja no mundo, as pessoas estão ficando religiosas, se pegando a coisas que atrapalham as pessoas de chegar perto de Cristo. Se nós começarmos a colocar coisas para serem pagas para que a pessoa aceite Cristo ou esteja com Cristo, imagina se fosse naquele tempo a mulher do fluxo do sangue não tinha sido curada. Porque o texto não fala se ela encontrou Cristo antes, e a gente sabe que não, para se batizar, para depois receber cura. Cegos foram curados, paralíticos foram curados, e a única coisa que gerou a cura neles foi crer, e o crer gerou neles uma ação, a ação de chegar em Cristo, naquele que pode fazer todas as coisas. E nós como igreja, nós temos que passar por cima de todas essas coisas. E como é que nós passamos por cima dessas coisas? Não se moldem ao padrão do mundo. O padrão do mundo coloca a nós preços para serem pagos. Você, para ser alguém, tem que pagar um preço alto. Você tem que passar por cima de costumes. Você tem que esquecer princípios. Você tem que vender pessoas. Isso eu digo na questão espiritual, no abandono, em trocar pessoas por outras por conta de interesse. Você negocia tudo aquilo que você tem no mundo de importante, porque o mundo te cobra um preço alto para você ser alguém, mas o Senhor entregou para você valor, e o valor que Ele dá, o mundo não consegue chegar nem perto, e para isso você precisa permanecer firme, não se moldando ao padrão do mundo. O mundo nos puxa, meu irmão, sempre para fazer aquilo que é errado. Sempre tira de nós quer tirar de nós a característica de Cristo. Cristo era uma pessoa que estava acessível. Onde Ele estava não havia impedimento, ninguém trancava. O único momento que eu lembro agora, e talvez seja uma falha minha, mas a única coisa que eu lembro, porque eu brinco muito sobre isso, né? As pessoas dizem que eu sou um pastor muito brincalhão, eu sempre dou esse exemplo. Eu digo que creio que Cristo Jesus era uma pessoa muito animada, porque diz o texto que as crianças queriam chegar perto dele, e eles começaram a atirar como se as crianças estivessem atrapalhando. E o Senhor disse: deixe que venham em mim as criancinhas. Quem é que conhece criança aqui sabe, criança não gosta de gente chata. Então Cristo Jesus era um cara correto, Ele era o próprio verbo, Ele era a própria verdade, Ele é o próprio caminho, mas era uma pessoa que era divertida, era agradável. Nós conhecemos a verdade, o Senhor nos usa, porque o Cristo não anda mais na terra como homem, mas usa homens, usa cada um de nós. E como nós representamos essa verdade, cobrando um preço que não existe, nós somos chamados para entregar valor. E o valor é o nome poderoso de Cristo Jesus, que salva, liberta e traz de volta aquele que estava perdido. Enquanto nós não entendermos isso, meu irmão, nós vamos viver no engano. Não tem uma música que diz assim: o pastor Tom se arrepia quando eu falo isso. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Não vou nem arriscar cantar, que eu só faço vergonha, né? Eu sou da época da quadrangular. Eu às vezes cito o nome da quadrangular, que eu tenho um carinho especial por essa igreja, porque foi lá onde eu conheci o Evangelho, foi onde eu me batizei, e que se cantava muito esse hino, que dizia que você tem valor, o Espírito Santo se move em você. A música não diz que você tem preço, você tem valor.
Você não tem mais uma etiqueta de preço que o mundo colocou, que deve ser pago por aquilo que você fez de errado, mas as pessoas veem em você um certificado de valor que foi entregue do céu por Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. E nós esperamos que as pessoas deem valor para nós. O mundo não dará valor para você, porque você não carrega aquilo que o mundo gosta, você carrega aquilo que o mundo não quer, mas isso é o valor. Você não é igual ao mundo, você tem que viver com aquele pensamento que traz a você a lembrança de coisas que a sua mãe falava lá atrás. Ei, você não é igual a todo mundo. Nós vivemos uma vida onde nós nos perdemos. A palavra hoje nos traz uma importância de uma conduta. Nós temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e isso precisamos aceitar Cristo. Quando aceitamos Cristo, já não há mais nós, mas Cristo gera em nós uma nova vida. Ele começa a habitar a nós, habita em nós com liberdade através do Espírito Santo de Deus. Quando começa a conduzir a nossa vida, o nosso olhar muda, a nossa perspectiva de mundo muda, e isso não quer dizer que nós não vamos passar por problemas. Tolo é aquele que quando se converte pensa assim: agora eu estou com Jesus, não vou ter problema nenhum. Vou dar uma notícia ruim então. Talvez até piore. Porque pensa naquele cara que não te incomodava tanto, mas agora vai se levantar fortemente para querer te pegar, é o inimigo. Mas eu também já te dou uma notícia muito feliz: ele não tem poder sobre a tua vida. Porque ele ataca aquele que tem preço, e você não tem preço, você tem valor. O preço que ele colocou em você pelo pecado já está pago, agora você tem valor, você tem algo poderoso em você. No espiritual tem uma etiqueta em você dizendo made in céu. Ninguém toca, você não é você não é da China, não é do Vietnã, você é do céu. Mas a palavra vem nos dizer para não nos moldarmos ao padrão do mundo, e o padrão do mundo hoje é o que é? Tudo tem preço. A fidelidade com a minha esposa e com o meu esposo tem um preço. Se não me agradar, se não fizer tudo aquilo que eu quero, se não sorrir para mim sempre, se não estiver sempre perfumado, se não me dizer sempre sim, já roda. O meu trabalho hoje, se o meu chefe não fazer aquilo que eu quero, se não dar os aumentos que eu quero, tem um preço. Me oferecendo um preço maior, eu saio. Não vou levar em consideração se foi o senhor que abriu a porta de emprego, se não foi, tem preço. Pagou melhor, eu estou saindo. Mas a palavra nos traz o entendimento de quanto é importante nós termos uma conduta, termos os princípios daquilo que a gente carrega. De entendermos que onde o Senhor nos coloca é para fazer algo diferente. De onde o Senhor nos coloca é para que a gente seja a diferença, seja alguém que influencia e que não seja mais influenciado. Quando nós não andamos com Cristo, meu irmão, a gente vive uma vida sempre querendo se encaixar. A gente está querendo sempre se encaixar em alguma coisa para se sentir pertencente. A gente começa a se enturmar com qualquer um que aparece, porque nos sentimos vazios sempre. Então, se a turma do trabalho sai para tomar chopp, eu nem tomo, mas eu vou para me enturmar. E aí, quando eu vejo, eu já estou tomando também. Meus amigos vivem se reunindo para falar mal das esposas. A minha esposa, eu amo tanto ela, mas eu até vou lá, porque senão eles vão dizer que eu sou chato. Aí eu vou me enturmando. E aí eu vou perdendo a forma que Cristo me deu, e eu vou começando a me moldar ao padrão do mundo. Para mim ser aceito, eu tenho que falar da minha esposa. Para mim ser aceito, eu tenho que largar os meus filhos e sair para fazer as coisas e abandonar minha família, porque está todo mundo fazendo, e para mim ser aceito, eu tenho que ser assim. Para mim ser aceita, eu tenho que sair de casa para um salão de beleza e lascar a lixa no meu marido, porque está todo mundo falando do marido. Se eu não falar, eles vão dizer assim: sai daí, é casamento perfeito. Nós vamos colocando sobre nós uma etiqueta de preço, como se para vender cada um de nós fosse uma coisa fácil demais, porque a gente não tem valor. Mas foi colocado um valor poderoso, a presença de Cristo Jesus e age em nós. E quando você chega no ambiente, é para você colocar o padrão do céu que está em você.
Onde você chega, meu irmão, talvez 90% daquele ambiente não goste de você, mas vão se inclinar a obedecer e parar para ouvir, porque aquilo que sai da tua boca não é desse mundo, é do céu, é a verdade. Você tem valor, e não é teu, mas é porque você carrega o verdadeiro valor, que é o Espírito Santo de Deus. E quando você fala, meu irmão, as pessoas se obrigam a parar para ouvir, porque maior é o Deus que está sobre a tua vida do que aquele que está agindo no mundo. Esse texto para nós é como se fosse um mandamento, talvez. E talvez você diga assim: pastor, mas olha, não começa a entrar nessa que tu está já começando com heresia já, porque isso aí não tem nada a ver com os 10 mandamentos, com os mandamentos que Cristo falou. Mas para nós é como se fosse, porque se você não segui-lo, é uma demonstração que você não entendeu nem os mandamentos. E eu trago um texto para você aqui que está lá em Marcos capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelho diante dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo que você possui, dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. O primeiro mandamento que a gente conhece é amar a Deus sobre todas as coisas. Já é uma coisa que você, se você busca viver, você já demonstra que já não está se moldando ao padrão do mundo, porque no mundo o que as pessoas menos amam é Deus. Sabe onde é que o mundo fala Deus? Como uma palavra comum. Oh meu Deus, vai no banco, o dinheiro não deu para pagar a conta, oh meu Deus. Aí é um trânsito trancado, oh meu Deus. Oh misericórdia, só matando um infeliz mesmo, só Deus. Como se fosse qualquer palavra. Mas se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não se molda ao mundo, porque sabe que o Deus entregou o seu Filho para entregar a você vida eterna. E quando você fala o nome de Deus, é para dizer: Deus, eu te amo porque eu tinha tudo para dar errado, mas mediante a tua misericórdia eu ainda estou de pé. Não se molde ao padrão do mundo, que recusa o Senhor quando Ele não responde às orações, como se Ele fosse alguém que pode ser usado e jogado fora. O nosso Deus é fiel, é constante e espera de nós a mesma coisa. O milagre pode não acontecer por muito tempo, mas o maior presente já recebemos, e o presente não é para aqui, é para lá. Nós vamos viver na eternidade. Nós ainda estamos vivendo como esse mundo. Pagamos um preço alto para ficar feliz nesse mundo, e não quer dizer que não encontraremos felicidade nesse mundo, porque o nosso Deus entrega amor a nós a todo tempo. Não encontramos felicidade nesse mundo porque o nosso padrão ainda é o que o mundo oferece. Você tem que ter dinheiro sobrando, tem que estar podendo viajar toda hora, não pode passar por um perrengue nunca, não pode ter uma crise no casamento, um problema com o filho, um desentendimento com alguém. Essas coisas o Senhor permite para que forje cada um de nós, para que a gente se prepare. Um casamento que passa por dificuldade, e aquele que se permanece firme, o Senhor forja, prepara e deixa cada vez melhor. Um casamento blindado, que o inimigo não tem mais poder, porque são aqueles que enfrentaram, venceram, e agora, por honra e glória do Senhor, mostram a todos que o casamento é uma instituição do Senhor. Aquela mãe que ora pelo filho, parece que não vai dar mais certo, o filho não aparece na igreja, o filho não quer saber de Deus, mas ainda não entendeu que as orações dela já foram atendidas, que onde ele anda pode estar longe do Senhor, mas o Senhor está sempre com ele. Então esse texto traz a nós a importância de levarmos essa palavra como um mandamento. Eu tenho que buscar me entregar de corpo e alma para o Senhor, ser uma nova criatura e não me moldar ao padrão do mundo. Se nós vamos lá para o próximo mandamento, se for para falar em mandamento, nós vamos lá para não matar. Meu irmão, talvez nós estamos falando aqui no meio de gente, tudo gente boa. Não, pastor, meu Deus, não mato nenhuma barata.
E eu vou falar para você, barata eu não mato mesmo, que pensa num bicho que me assusta, é uma barata. Eu até vou corajoso, mas lá em casa aparecem umas baratas que voam, elas dão umas rasantes. E aí eu espero a minha mulher sair, para ela não ver que eu corri, e aí depois eu matei. E fico orando para a barata não me entregar, né? Não aparece, não te revela. Mas muitas vezes nesse mundo, os preços que pagamos para nos desvincular daquilo que é poderoso do Senhor, nós matamos gente. Aquilo que nós entregamos de palavras totalmente fora daquilo que é verdade do Senhor, nós matamos gente. Quando nós desistimos de honrar o Senhor, sendo fiel com aquilo que Ele nos deu, fazendo o melhor com aquilo que Ele nos deu, vivendo a verdadeira excelência, nós matamos gente. Quando você desiste de vir na igreja, quando você desiste do teu casamento, quando desiste dos teus planos, quando tu desiste de tudo aquilo que o Senhor colocou no teu coração, que iria acontecer só porque ainda não aconteceu, você mata gente. Mas como isso, pastor? Eu estou fazendo de mim, não estou falando nada com os outros. Não, tem gente que se afasta do Senhor porque vê em você algo que não vale a pena. Aí você mata a gente. Tem gente que olha para você, poxa, eu pensei que o irmãozinho ali tinha uma baita fé, mas já deu uma desistir, já saiu da igreja, eu já sabia mesmo. Esse negócio de Deus aí é furada. Matou mais um. Mas quando nós estamos firmes, não se moldando ao padrão do mundo, meu irmão, o padrão do mundo é assim, uma hora isso tem valor, a outra não tem, daqui a pouco isso tem um preço alto. Nós vivemos num mundo que cada um de nós é como se fosse a bolsa de valores. Hoje você tem um preço alto, daqui a pouco você não vale mais nada. Você está numa empresa que daqui a pouco você é um profissional indispensável, daqui a pouco você está desempregado, porque cada dia você tem um preço diferente, mas para o Senhor você tem um valor constante, você carrega o sopro do Espírito Santo de Deus sobre você, e quando você crê nisso, meu irmão, você gera vida e não morte. Tem gente que olha para você e nem sabe de que igreja você é, mas olha em você uma força que não vem em lugar nenhum, um brilho no seu olhar que traz a ele alegria. Você está derramando vida em gente que você nem conhece, mas quando passa por você, sente o bom perfume de Cristo Jesus. Isso no mundo não oferece, mas através de você, Cristo tem oferecido, porque você não tem se moldado ao padrão do mundo. Você tem valor. Você não é alguém com preço, você tem valor. Quem tem preço se vende, mas quem tem valor permanece em Cristo Jesus. Cristo também diz, você sabe, não pode adulterar. Meu irmão, tem casamentos hoje que tu vê assim, pô, que top. Casal lindo, parece de propaganda de margarina. Mas o pensamento está longe. É um momento lindo, maravilhoso, as intimidades, os sorrisos, mas a mente já se vendeu para outra coisa. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, meu irmão, às vezes a aparência desanima. A mulher dorme com a camiseta do vereador, o marido assa uma costela, vai dormir e diz que, eu acho que não precisa lavar o cabelo, né? Eu lavei ontem. Mas no coração há uma pureza que não se encontra em qualquer lugar, um amor verdadeiro ali, porque não tem nada a ver com fora, mas aquilo que carrega dentro. Nós não podemos trair nós mesmos. Quando a gente lê esse mandamento, é assim, não posso trair meu próximo, meu irmão. Às vezes o trair o teu próximo é quando você trai você mesmo. Trai os seus princípios, trai aquele que você carrega, você anda com Cristo Jesus. Meu irmão, se você sair todo dia de manhã lembrando de algo poderoso, você não sai sozinho, você sai com o Espírito Santo de Deus em você. Se você pensar nisso todo dia, quando você sair de casa, você pensa 2, 3 vezes antes de fazer algo errado, porque você não vai envergonhar aquele que está em você. Aí você não trai você mesmo. Quando eu ministro o casamento, eu sempre falo, a aliança que a gente leva, a minha aliança aqui, eu ando aí na rua, não é para dizer que eu sou casado, para ninguém olhar para mim, para ninguém dar a bola para mim, até porque eu sou meio melancólico, como diz o pastor Tom, eu sempre acho que eu sou feio mesmo, mas eu ando com essa aliança para demonstrar que eu tenho uma aliança, não é só com a minha esposa, é com o Senhor. Quando você sai de casa, no teu coração há uma aliança no Espírito, que traz a você a lembrança que você tem uma aliança com o Senhor, e aí você não se molda ao mundo. Essa palavra diz não se moldar, nos encaixa em todos os mandamentos. Se você vê, meu irmão, não furtar.
O que você tem furtado, meu irmão? Você tem furtado a sua própria fé. Você tem roubado de você a própria paz. Porque você tem colocado e precificado a tua vida e tem negociado a tua vida por qualquer coisa que aparece. Você coloca coisas na tua vida para entregar a você uma perturbação que não há necessidade, porque você precisa se encaixar num preço que o mundo coloca para você ser considerado alguém de sucesso. Às vezes alguém de sucesso, meu irmão, não é você ter muito que sobra, mas ter pouco que nunca falta. Nós entramos numa roda de consumismo e de loucura, de buscar sempre mais, e quando você vê, você furtou de você algo principal: família, filhos, esposa, próprio Cristo, começa a ser deixado para trás. Mas quando você não se molda ao mundo, você permanece firme na palavra do Senhor. Um dos mandamentos que Cristo fala àquele homem também fala sobre falso testemunho. Quantas vezes nós dentro da igreja damos falso testemunho? O falso testemunho, meu irmão, é o que a gente mais faz e não percebe. E a gente começar a falar para o povo: orei para o Senhor, mas o Senhor não dá bola para mim mesmo, não atende as minhas orações. Orei tanto, o Senhor me deixou me arrebentar ali na frente. Orei para o Senhor e eu senti no coração que era para fazer, fui lá, dei com a cara na parede. O Senhor é assim mesmo: o Senhor não me ama, o Senhor não me ajuda, o Senhor não abre as portas para mim. E aí começa o falso testemunho. Porque se nós estamos literalmente andando com Cristo, somos uma nova criatura, não somos mais nós, mas Cristo agindo em nós, não falha. Porque o Senhor não te leva para um lugar de maldição, mas leva para um lugar onde você vai ter vitória todo dia. Vitória, meu irmão, não é encontrar a porta aberta, mas é encontrar paz que excede todo entendimento. Você vai chegar no lugar que às vezes as portas estão fechadas, mas você vai lembrar de Noé, que ficou trancado durante 1 ano dentro de uma arca, e não era maldição e nem castigo, mas era livramento. Às vezes as portas ainda estão fechadas, porque o Senhor está gerando você um grande testemunho daquele que tem fé e constância, sabendo que a porta pode estar fechada, mas as chaves sempre estarão na mão do nosso Senhor. Então não se molde ao padrão do mundo, meu irmão, que tem que dar tudo certo todo dia, porque a nossa capacidade de enxergar o que é certo e o que é errado é aquilo que o mundo nos coloca. O sorriso no rosto sempre. Às vezes a alegria do Senhor é o choro. A palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que a alegria vem na manhã. Por quê? Porque no outro dia, né, pastor, chorei, no outro dia eu creio que vai dar tudo certo. Chorei que eu estava desempregado, no outro dia tem 6 de multinacional me ligando. A alegria vem pela manhã, porque o choro foi feito sobre os braços e o colo do Senhor. Quando você chora e chora com o Senhor, no outro dia é inevitável, a alegria vem pela manhã. Quer dizer que nem tudo pode se resolver no outro dia, mas quem chora no colo do Pai, meu irmão, no outro dia quando acorda, está mais leve, parece que as coisas nem eram tão grandes assim como eu imaginava. Quantas vezes você como criança não ganhou o brinquedo que queria, foi jogar bola, ou foi na casa do coleguinha, quebrou o brinquedo, se machucou, foi para casa, chorou um tempão, quando acordou, nem está doendo tanto assim, aquele brinquedo eu nem gostava tanto, e que estava lá na rua brincando de novo, como se nada tivesse acontecido, e o machucado ainda estava, aquilo quebrado ainda estava, mas a satisfação de ter chorado no colo daquele que entrega para você segurança, livrou você de qualquer tipo de perturbação. Então quando nós choramos com o Senhor, também é divino. O Senhor permite muitas vezes o choro para trazer a você a oportunidade de ter intimidade. Não se molde ao padrão do mundo, meu irmão, que quando dá tudo errado, você joga o casamento para fora, expulsa a mulher de casa, manda a marido embora, não quer saber dos filhos, joga tudo para fora, que eu estou estressado, não quero mais esse mundo, e sai chutando cachorro para tudo quanto é lado. Mas faça aquilo que o Senhor nos ensina, vai para o teu quarto, ora em secreto, porque aquele que está em secreto vê você, e quando vê você, vê o teu coração, que mesmo não entendendo nada, continua confiando no nosso Deus. Isso é padrão do céu, não é padrão do mundo. Isso é aquele que tem fé, meu irmão. Você tem fé por coisas que ainda não acontecem, mas no teu coração já é uma realidade. Se não é em vão, meu irmão, esses encontros de quarta-feira em qualquer igreja que você vai, se você não crê que o Senhor está no controle de todas as coisas, sabe por que a gente deixa de crer em Cristo Jesus? Porque ainda a gente está no molde do mundo,
Eu quero as coisas agora, eu quero as coisas para esse tempo. Quando eu morrer, eu quero morrer com 100 anos, depois de ter realizado todos os meus sonhos. Meu irmão, vou te dar uma notícia ruim. Talvez você não chegue nos 100 e não realize a metade dos seus sonhos. Mas se o teu desejo for Cristo Jesus, você pode ter certeza, esse vai ser realizado. Tu vai para casa. E lá vai ser uma presença grandiosa. Você não vai lembrar daquilo que você queria, daquilo que você não recebeu, das dores, dos problemas, mas vai ser um momento de graça e misericórdia, a presença do Senhor sobre a tua vida, adoração e louvor todo o tempo, porque você foi para casa. Aqui não é o nosso lar, nós estamos aqui de passagem, nós vamos para casa. Enquanto não acontecer, aproveite a festa. Não engane ninguém, o Senhor falou. Quantas vezes nós nos enganamos? Nós queremos as perfeições que o mundo nos oferece e não entendemos que a perfeição está em Cristo. Só Ele é perfeito, só Ele é bom, só o amor dele é puro, verdadeiro. Todo o resto vai trair, vai enganar, pode não dar certo, mas quando você é firme em Cristo Jesus, meu irmão, você não tem medo. Você sai de casa sem temer que qualquer coisa tua pode ser consumida pelo inimigo. Quando você crê em Cristo Jesus, você não se engana. Não se engana com aquilo que o inimigo pode botar no teu ouvido dizendo: olha, cuida, hein? Vão pegar o que é teu, hein? Olha, bota trava, alarme, cachorro, 2 Rottweiler na frente da tua casa, porque vão roubar tudo. Eu sei que a minha mulher por muito tempo teve medo de me perder. Vocês não riem porque é gravado isso, por favor. Mas quando a gente crê em Cristo Jesus, meu irmão, a gente sabe, por exemplo, o casamento. Eu realizei um casamento agora um tempo atrás, aquela noiva está até ali, ó. Beatriz casou. E eu sempre falo, casamento é uma junção de 2 pessoas que o Senhor diz assim, ó, eu vou juntar esses 2 aqui para se incomodar um pouquinho. Estava bom demais, vou colocar. Juntam 2 pessoas diferentes para gerar uma engrenagem poderosa, para mostrar para esse mundo que o casamento ainda é algo poderoso do Senhor. E se o Senhor te deu, meu irmão, ninguém tira. Se o Senhor uniu, ninguém tira. Qual é a tua preocupação? Se a casa que você tem foi o Senhor que te prosperou, você só faz dali para frente, para trás você não vai, porque aquilo que o Senhor dá, o Senhor não tira. O Senhor é agente multiplicador. Por que você tem medo de perder aquilo que o Senhor te entregou? Porque o que o Senhor te entregou, o inimigo não tem poder para tirar. Não se molde ao padrão do mundo que tem as coisas, mas vive dormindo com o olho aberto, com medo que alguém tire. Aquilo que você recebe do Senhor, o inimigo não tem poder para tocar. O Senhor fala sobre honrar pai e mãe. Qual é o padrão do mundo hoje? Envelheceu, incomodou, vaza. Bota no asilo, bota na casa de alguém, torce para alguém ser firme e forte para cuidar, porque para mim, Deus, eu não tenho paciência. Quando você não honra aqueles que te trouxeram até aqui, quando você não honra aqueles que foram usados pelo Senhor para gerar você como herança, não vem dizer que você ama o Senhor porque você não ama. A honra é algo que a gente tem que praticar em casa, honrando a esposa, honrando o marido, honrando o pai, honrando a mãe, honrando filhos. E se você não honra o pai e mãe, meu irmão, a tua vida já está tendo que dar um despertar logo, porque os valores estão se perdendo sobre você. Não se molde ao padrão do mundo. Os pais não são para ser jogados em qualquer lugar, são para ser cuidados. Se você precisar de tempo, arrume tempo, porque eles precisaram e tiveram que arrumar tempo para cuidar de você. Você um dia, para eles, era herança do Senhor, agora eles são algo poderoso do Senhor. Quando você honra, você agrada o Senhor. Não se molde ao padrão do mundo, não trate as pessoas como se não tivessem mais valor nenhum. Agora os pais, em certas idades, têm preço. Quanto é que é para alguém cuidar? Quanto é que é para mim botar no asilo? É preço. Mas se tivessem valor, ninguém vai cuidar, eu vou cuidar. Ninguém vai botar a mão, não. Se tiver que dar banho, eu vou dar banho. Eu não vou constranger a minha mãe e meu pai tendo que ficar nu, sendo lavado por alguém desconhecido. Eu, filho, vou cuidar. E para a gente finalizar, meu irmão, se a gente começar a entender o quanto é diferente preço para valor,
Quando a gente entender que a gente tem que parar de negociar aquilo que é nosso, por direito, porque Deus deu um presente poderoso, a gente pega aquilo que o Senhor deu para nós, através da graça, e colocamos um preço para vender para o mundo. Foi assim com Eva, em Gênesis. Aquele lugar maravilhoso, a promessa, algo que foi criado primeiro para eles, o jardim, a eternidade, a graça, a presença do Senhor, foi vendida, foi colocado um preço. O preço, um fruto. Tudo isso pela insatisfação. Foi entregue pela insatisfação, porque tudo aquilo que eles tinham já não dava mais alegria, precisava de saber mais, queria mais. E aí vendeu a tudo aquilo que tinha, como se não tivesse valor, mas colocou um preço. A traição, o abandono, a desonra. Se você olhar para o livro de Gênesis, que também conta a história de José, colocaram um preço também num irmão, o venderam. Em Gênesis, recebemos de volta o valor. José foi vendido pelos irmãos, mas de Deus recebeu o valor. Virou governador. E pela graça nós nos perdemos naquilo que tem que ter valor e naquilo que tem preço. E o Senhor restabelece a nós todo dia um valor. Mas o Senhor está procurando aqueles que entenderam que chegou na hora que não temos mais que negociar aquilo que é do Senhor. Não vamos mais nos moldar aquilo que é do mundo, mas vamos viver conforme o padrão do Senhor para cada um de nós. O padrão é agradar ao Senhor, fazer tudo aquilo que nós precisamos e não negociar nada, às vezes, por um prato de comida. Quer ver um exemplo? Esaú vendeu seu direito de primogenitude a Jacó por conta de um prato de lentilha. Chegou da batalha, estava morrendo da fome. Dá essa lentilha, só se tu trocar, passar o teu direito de primogênito para mim. Pelo um prato de comida, vendeu o direito que ele tinha. E a palavra nos diz bem claro: nem só de pão viverá o homem. A fome que nós temos por aquilo que o mundo nos oferece, nós temos entregado aquilo que nós recebemos do Senhor por qualquer preço. E aquilo que nós entregamos de qualquer preço custou um valor que somente o Senhor pôde pagar. Enquanto nós entendemos isso, meu irmão, nós vamos continuar sofrendo. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar frequentando igreja. E frequentar a igreja não salva ninguém, mas estar na presença do Senhor liberta todos nós. Essa noite eu creio que é uma noite onde nós temos que parar de precificar as coisas como um bom vendedor, mas começar a colocar valor nas coisas. Está na hora de nós estabelecermos aquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida, dando liberdade para o Espírito Santo gerar em nós aquilo que nunca deveria ter perdido. A certeza da salvação, da libertação, o poder da sabedoria, que o Senhor disse que todo aquele que pedir receberá. Viver a plenitude do amor de Deus, e a plenitude do amor de Deus não está só receber, mas em dar. Há maior prazer em servir do que ser servido. Recebermos tudo isso do Senhor, e isso gerar para nós um poder de avanço, sermos impulsionados pela palavra do Senhor para entregar vida a todos aqueles que necessitam. E aí nós vamos começar, meu irmão, tirar de nós uma etiqueta de preço, onde o mundo nos identifica por aquilo que nós mesmos colocamos sobre nós. Eu coloquei um preço, aquele que pagar leva. Essa noite o Senhor nos chama para tirar essa etiqueta de preço e colocar em nós um selo de valor. Um valor que vai estar escrito embaixo: foi pago por Cristo Jesus. Você não tem preço, você tem um valor. Você carrega aquilo de mais precioso, o Espírito Santo de Deus. Então, se há na tua mente algo que você precisava ou acreditava ter que pagar um preço, porque tinha preço para ser pago, esquece. Tudo aquilo que precisava ser pago foi pago na cruz por Cristo Jesus. Existem coisas que nós precisamos seguir, dando valor. E uma primeira coisa que nós devemos dar é a presença do Senhor Jesus que está em nós através do Espírito Santo. Dá valor à palavra que é ministrada a cada um de nós. Dá valor ao Senhor que se apresenta a nós em todo culto. Sabe por que hoje em dia na igreja mundial não se encontra igrejas mais cheias como antigamente?
Sabe quando é que nós vamos encontrar as igrejas lotadas? Olha só como é maligno. Quando você precifica a entrada. O dia que nós colocarmos um valor para entrar na igreja, em qualquer culto, vai encher. Porque a cultura do mundo é que se não tem valor, não precisa pagar nada, não tem nada para me oferecer, porque de graça, as coisas de graça não têm valor. Mas as coisas de graça que nós recebemos não é nada mais, nada menos do que a salvação, a libertação, a cura e tudo aquilo que o Senhor nos entregou na cruz. E não é porque não tem valor que não é porque não tem preço que não tem valor, que não vale nada, mas é porque alguém já pagou. Você entra aqui sem ter que pagar nada, porque a palavra já foi paga na cruz, é de graça a cada um de vocês. Mas o mundo bota preço que enche. Quando você entrar nesse lugar, em qualquer lugar que você entrar, que estiver sendo entregue uma palavra do Senhor sem preço, ali pode entrar, que ali tem valor. O valor não está no preço cobrado, mas no coração que entrega. E que você seja um coração sem preço, mas com valor, entregando a verdade para aqueles que estão nesse mundo de engano, onde quem paga mais leva, mas você diz, já foi pago, receba de graça aquilo que está do céu, que é a misericórdia e glória e a graça do Senhor sobre a vida de cada um de vocês.